Redação, eu sou Stephanie, professora de Redação, e hoje a gente vai entender qual é a tipologia textual cobrada pela sua banca. Você sabe? Não? Então vem comigo. Mas antes, roda a vinheta! Então, galera, hoje a aula é sobre tipologia textual. Só que pra gente entender o que é tipologia, o que são as tipologias textuais, né? E como ela aparece na sua prova, a gente precisa entender também o que é gênero textual. Por que, Stephanie? Porque os alunos confundem as duas coisas. Só por isso. Então, assim, muita gente acaba achando que gênero é tipo, que tipo é gênero, e a gente vai acabar com essa confusão hoje, aqui, agora. Então vem comigo. A tipologia textual é o que a sua banca geralmente vai pedir para você lá na sua prova de redação, tá? A maioria das bancas tem um critério só para isso, só para ver se o aluno está adequado ou não à tipologia textual pretendida pela banca, a tipologia textual que a banca solicitou. E aí, o que é essa tipologia, né? Eu coloquei aqui, definição. A gente consegue identificar uma tipologia textual a partir da observação do que ela tem de conteúdo. Eu coloquei aqui um quadrinho mais explicativo, né? Para você entender de forma rápida. Tudo que é ligado com a tipologia está ligado ao conteúdo. Isso está escrito aqui embaixo também. Então, a observação do que é o conteúdo tem a ver com a tipologia textual. E, além disso, qual é a intenção de um texto? A gente observa a intenção de um texto para dizer qual é a tipologia textual que está ali presente. E, como terceira opção, a gente analisa as características de um texto para saber qual é a tipologia dele, tá? Dessas três maneiras a gente consegue identificar qual é a tipologia textual. Mas, Stephanie, quais são as famosas tipologias textuais que você tanto fala? Bom, elas são essas aqui que estão no quadro. Existem muitas tipos de texto. Eu coloquei os mais comuns, os que a gente estuda no colégio, os que caem em concurso, pra gente entender como eles funcionam, tá ok? Então, vamos supor que eu fale pra você que hoje eu acordei bem cedo, né? Fui arrumar a casa, ajeitei meu material de aula e peguei um ônibus, desci depois de 15 minutos até o metrô, depois eu desci do metrô e peguei um outro metrô, depois eu desci de outro metrô e peguei outro ônibus, e aí eu cheguei ao estúdio do Interação, né? Caminho longo. Mas imagina que eu tenho contatos para você. Será que esse tipo de texto que eu acabei de criar é um texto narrativo, descritivo, dissertativo ou injuntivo? Vamos pensar comigo? Olha aqui para o lado no quadro. Eu falei que a gente consegue identificar um tipo de texto de acordo com a observação do seu conteúdo, suas características. Dentro desse texto eu falei que eu acordei cedo de manhã, que eu arrumei a casa, que eu separei os meus materiais de aula e que eu peguei alguns meios de transporte. Não foi isso? Muito bem. Eu usei o que aí? Eu usei predominantemente verbos no passado, no pretérito, não foi? Então eu acordei, eu arrumei a casa e eu separei os materiais, eu peguei os ônibus, certo? Então, dentro desse discurso que eu acabei de criar, desse texto, ele vai ser aqui, ó, um texto narrativo, que utiliza muitas vezes a predominância de verbos no pretérito, no passado, né? E qual foi a minha intenção com esse texto? Não foi dizer para você uma história, não foi contar para você um acontecimento, uma sucessão de cenas que aconteceu com algum personagem, que no caso fui eu. Então a gente tem aqui, ó, sequência de acontecimentos. Eu acordei, depois eu arrumei minhas coisas, arrumei a casa e fui sair, peguei os ônibus. E a gente tem a presença de personagens. Nessa minha história que eu criei, foi uma história curtinha, né? Só para exemplificar para você. Mas a gente tem, então, mais de um personagem. É possível existir mais de um personagem. Eu criei só um, que fui eu. Muitas vezes, a maioria dentro do texto narrativo também vai ter um narrador. E aí, né, nas provas, costumam chamar ele também de foco narrativo. O narrador também é chamado de foco narrativo.
Bom, então ficou fácil. Eu acabei de criar para você um texto narrativo, tá ok? Mas se eu falasse para você que esse estúdio, ele é iluminado, ele é aconchegante, ele é espaçoso e bem refrigerado. Dentro desse texto que eu acabei de criar agora, qual será a tipologia textual que eu estou usando? O estúdio é bem refrigerado, espaçoso, bem iluminado, e aí? Gente, agora, qual é o meu objetivo, qual é a minha intenção em criar esse texto? É passar para você, né, que está aí do outro lado, para um interlocutor, uma descrição do ambiente, tá ok? E a gente vai ver mais pra frente que isso vai ser um texto descritivo, tá ok? A gente vai poder descrever ambientes, pessoas, lugares, animais, coisas, N possibilidades, tá ok? Mas a minha intenção e o texto tem como predominância algumas características de descrição, tá ok? Dissertação. Se eu falar pra você, por exemplo, que esse estúdio é um estúdio muito bem arejado, maravilhoso de se trabalhar, porque ele possui ar refrigerado, ele possui uma equipe muito boa para se trabalhar, é bem iluminado e por isso ele é o melhor estúdio, ele é o melhor curso preparatório do Brasil. E aí, o que eu fiz agora? O que tem nesse discurso? Qual foi a minha intenção? Vê se você percebe isso. Qual foi a minha intenção desse lado de cá pra você? Foi dizer uma opinião, não foi? Sobre esse estúdio aqui. Peguei uma coisa banal, uma coisa simples. O estúdio. Então a minha intenção com esse texto foi dizer pra você o que eu penso, a minha opinião. Foi um texto dissertativo, argumentativo, porque eu usei argumentos. Eu falei que ele é o melhor curso do Brasil para se trabalhar porque tem ar-condicionado, tem iluminação muito boa e daí por diante. Conseguiram entender isso? É moleza identificar a tipologia textual. Mas, e depois vai ter um injuntivo, tá, gente? Mas, muita gente, como eu falei no começo da aula, confunde tipologia com gênero textual. E a gente não pode confundir, porque tipologia é o conteúdo, tá? É a intenção do que tem no texto. E o gênero textual já não é isso. O gênero textual tem a ver com a estrutura, tem a ver com o meio pelo qual essa tipologia vai se manifestar. Tá ok? Por exemplo, para você já pegar logo de cara aí, eu posso muito bem dar a minha opinião sobre esse estúdio e vai ser um texto dissertativo, argumentativo, como tipologia, mas dentro de um meio, dentro de uma estrutura de carta. A carta é um gênero textual. E aí, vê se você conseguiu entender. A carta é o meio pelo qual eu estou escrevendo uma opinião. Mas poderia não ser a carta. Poderia ser um outdoor. Uma empresa falando aí, curso interação, pode ser um curso. Curso interação, o melhor curso do Brasil, porque oferece aulas, videoaulas interativas, uma maneira fácil de estudar. Ele está te provando, te dando argumentos para você comprar o curso. Não é isso? E é verdade. Então, assim, eu posso usar as tipologias em diversos gêneros textuais. E a gente vai ver isso ao longo da aula, tá ok? Então, gente, vão ser esses os principais tipos textuais, tá ok? E a gente vai ver cada um deles agora. Já falei um pouquinho sobre o narrativo, né? Sequência de acontecimentos, vai ser uma história. E assim, é bom deixar claro também que na nossa prova de concurso não vai cair uma narração, uma historinha, conto de fadas. Pode até ser que caia, mas é raríssimo, porque a gente já cresceu e vão cair textos que você vai ficar na dúvida, meu Deus, mas isso aqui é só narração? Tem um pouco de descrição também? Tem argumentos? Tem opinião? O que é? Geralmente, na sua prova de língua portuguesa, e vai te ajudar para a redação também, você entender que não existe aí também textos só narrativos, textos só descritivos, ou só dissertativos, ou só injuntivos. Eles sempre se mesclam, vão se misturar um pouco. E a banca, ela é esperta, ela pergunta para você qual é a tipologia predominante. Aí você vai olhar qual que aparece mais, qual que tem predominância naquele texto. Tá ok?
Então, o texto narrativo vai ter a sequência de acontecimentos, como marca, característica, verbos no pretérito, sempre no passado, narrador com foco narrativo, personagens, vai ter também uma noção sempre de espaço e tempo. Sempre em um texto narrativo você vai ver que você consegue identificar ali um espaço ou um tempo ou os dois, tá? Tem um clímax, que é o ponto máximo da história, né? Da narração, o auge. E tem um enredo, que é toda a história que vai ser contada, tá ok? Vamos ver agora como é que é a descrição, como que é a tipologia, né, descritiva. Vamos lá. Então, gente, e aí a gente também tem o descritivo, né, a tipologia textual descritiva. Vamos ver como é que ela funciona. Diferentemente da narrativa, que é uma sequência de acontecimentos e de fatos, aqui o tempo é fixo, ele é estático. É como se fosse uma fotografia. Eu tiro uma fotografia de um ambiente, que naquele exemplo eu falei aqui do estúdio, né? Eu tiro uma fotografia do estúdio, eu falo, o estúdio é dessa cor, né? É todo branco, revestido, tem umas mesas, possui 4 cadeiras, não é isso? O que mais? Possui um ar-condicionado, é iluminado, etc. São características de uma cena fixa, tá ok? Então a gente consegue ver essa caracterização aí, né? De pessoas, ambientes, animais e até de objetos, tá? A gente vê muito por aí esses alguns poemas e alguns textos de prosa até, que fazem uma caracterização de objetos, né? Onde o personagem tá lá, olha aí o personagem lá da narração. O personagem narrativo tá olhando para um objeto e começa a caracterizá-lo. E aí, a gente chegou num ponto aqui que é esse último. Frequentemente aparece a descrição dentro de uma narração, tá? Foi isso que eu acabei de dizer. A gente consegue ver em muitas obras a descrição de ambientes, de pessoas, de objetos, tá ok? De animais, dentro de uma narração, de uma obra literária, tá ok? E a gente tem o frequente uso dos adjetivos, tá ok? Que são eles que vão dizer, a sala é bem iluminada, olha aí, um adjetivo, né? Bem refrigerada, né? Etc. Tá ok, gente? Esse é o texto descritivo. Aí a gente também tem uma outra tipologia textual que é a mais importante pra gente aqui no estudo da redação, que é a dissertativa, tá? O texto dissertativo. E aí, como eu tinha dito a vocês, ele pode se classificar em 2 tipos. Ele vai ser dissertativo expositivo, quando ele só trouxer fatos e não der opinião. E ele vai ser dissertativo argumentativo quando ele trouxer opinião, quando ele trouxer argumentos também para sustentar essa opinião. Então aqui, olha as características principais que ele apresenta. Ele apresenta argumentos, são os argumentos que eu uso, que eu seleciono para defender uma opinião. A tese, que é a opinião, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. Possui uma tese a ser defendida, uma opinião a ser defendida. Verbos no presente. Por que verbos no presente? Isso é engraçado. Na aula passada, a gente estava vendo aqui num quadrinho que eu coloquei aqui do lado, como que a gente pode dar uma opinião sem usar a primeira pessoa. Lembra que eu coloquei aqui, o céu é bonito. Lembra disso? Sendo que a frase anterior estava escrito eu acho o céu bonito. A gente tira eu acho o céu e a gente coloca o céu é bonito. Eu coloquei aí um elemento, eu coloquei um verbo. O verbo ser no presente do indicativo, ele é. A mesma coisa acontece aqui. Frequentemente, lá na sua dissertação, na sua redação, tá? A gente vai usar verbos no presente, verbos de ligação, tá? Verbo ser, principalmente verbo ser, estar no presente, tá bom? É uma marca muito forte da dissertação. E por quê, Stephanie? Porque quando eu uso o presente do indicativo, eu torno aquela frase forte. Parece que ela é uma verdade universal, sabe? Eu não acho o céu bonito. O céu é bonito. Percebeu a diferença? Não sou eu, um simples ser insignificante que acha o céu bonito. Ele é uma verdade. Olha aí o verbo ser, tornando uma frase simples em uma frase totalmente forte, em uma opinião verdadeira, como se fosse uma verdade absoluta. Por isso, aqui, o verbo no presente é importante dentro da tipologia textual dissertativa.
tá ok? Além disso, pronomes e verbos na terceira pessoa, já que a gente não pode usar a primeira pessoa, eu, né? A gente vai usar sempre a terceira pessoa. Terceira pessoa, ele, ela, né? E aqui nesse caso, sabe-se que, eu botei um exemplo, a terceira pessoa aí, sem precisar usar os pronomes ele e ela, tá ok? A gente vai usar o se, sabe-se que, e blá blá blá. E além disso, a gente tem as provas também. A gente vai usar dentro dos argumentos, isso tudo a gente vai ver com calma, tá galera? Mais pra frente. Mas dentro dos argumentos vão haver aí provas para comprovar minha opinião, tá ok? Bom, e por último, existe aí o texto injuntivo. Ele também aparece muito, principalmente nas provas de língua portuguesa de vocês. Mas é importante conhecer todos esses tipos textuais para vocês não errarem, já que vocês têm que escrever uma dissertação argumentativa. Então, para vocês não caírem no erro de escrever sem querer uma narração, mesmo que seja um pouquinho, ou sem querer uma injunção no lugar de uma dissertação, tá ok? Então, o injuntivo, ele se caracteriza por ser um texto que tem um objetivo, lembra lá no quadro que estava aqui? Ele tem a intenção de recomendar alguma coisa, de te ensinar a fazer algo, ou de te dar o passo a passo para você fazer alguma coisa. Ele é uma recomendação, ou também uma instrução. Ele é um texto instrucional. Quais são as predominâncias de verbos? Verbos no imperativo, né? Linguagem simples, para o camarada entender o que está sendo instruído ali, tá ok? Agora vamos fazer um trabalhinho que é para separar de uma vez por todas na sua cabecinha o que é gênero textual do que é tipologia textual. Eu coloquei aqui alguns gêneros, tá? Eles são praticamente infinitos. Pensa assim, eu coloquei alguns gêneros aqui e eu quero que você pense aí comigo na sua casa, onde o gênero, a gente já sabe que o gênero é a estrutura, é o meio pelo qual a tipologia aparece. Então, dentro dessas estruturas, dentro desses meios, que tipologias textuais são mais usuais? Quer ver? Carta. Eu posso fazer uma carta descrevendo a minha casa para uma amiga minha? Eu comprei uma casa nova e eu estou descrevendo em uma carta ou em um e-mail? Posso. Então, dentro do gênero textual, eu posso ter a tipologia descritiva. Ah, mas ao mesmo tempo eu quero agora fazer uma dissertação dentro da carta. Será que eu posso? Eu posso escrever uma carta para minha mãe, né? Para o meu namorado, explicando os motivos pelos quais eu quero terminar o relacionamento com ele, mostrando meu ponto de vista e dando argumentos convincentes para eu querer terminar com ele? Claro que eu posso. Então, a carta é o gênero, mas a tipologia textual que vai entrar aqui pode ser qualquer uma. Vai depender do que a banca está pedindo para você. Mesma coisa no de baixo. Vamos imaginar uma propaganda na televisão ou um outdoor. Esse outdoor pode ser um outdoor de venda, de anúncio, né? De algum chocolate. Por exemplo, lá do Compre Batom. Lembra disso? Esse Compre Batom é um texto descritivo? Tá descrevendo chocolate? Não. É um texto dissertativo? Tá te dizendo por que você tem que comprar o chocolate? Tá explicando os motivos, as razões? Tá levantando argumentos para você falar, ah, realmente esse chocolate é bom, hein? Vou comprar. Tem algum argumento? Não. Então não é dissertativo. Mas ele tem um verbo no imperativo, compre batom. Ele tá te instruindo a comprar, tá? Então é uma propaganda que usa principalmente a tipologia injunção, da injunção. Então é isso aqui, a gente pode brincar das mais variadas formas, tá? Então o que eu quero que você entenda é, até para prova de língua portuguesa, não confunda mais tipologia, que são essas principais que eu coloquei aqui no quadro, narração, descrição, dissertação expositiva e dissertação argumentativa e injunção. Existem outros, tá? Esses são os principais tipos de texto. E os gêneros textuais, que são quase infinitos, coloquei alguns aqui para vocês terem uma ideia. Tá bom? Coloquei aqui, ó, canção, por exemplo. Uma canção, ela tem que características principais? Qual o objetivo de uma canção? E aí? Depende. Pode ser uma canção descrevendo algum lugar. Existe? Com certeza. Só você parar pra pensar em alguma música.
Agora, já pensou nas letras do Gabriel Pensador? Você conhece Gabriel Pensador? Ele tem letras totalmente argumentativas. Ele dá uma opinião, ele quer argumentar sobre algum fato, né, sociopolítico do país, geralmente é isso. E aí mudou o nosso cenário. A canção já não é mais uma canção descritiva que está descrevendo alguma coisa. É uma canção dissertativa, argumentativa. Estão entendendo a diferença? Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. E, claro, vem para interação e garanta sua aprovação. Tchau!